Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa canalização é Abrindo a Porta. Ela foi dada em Boston, Massachusetts, Estados Unidos, em 1º de setembro de 2013. Esta e outras canalizações de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Novamente, meu parceiro dá um passo para o lado. E ele se sente assim. E ele já se acostumou com isto. Mas ele não vai se acostumar com o que eu vou fazer esta noite. Pois eu usarei ele como um exemplo. Uma premissa sobre a qual falaremos com relação à habilidade do ser humano falar com eles mesmos de uma forma que não é linear. Portanto, eu quero que você limpem suas mentes conforme começamos esta canalização em particular, enquanto eu olho para vocês por um instante, de uma forma que vocês não esperavam. Houve um momento quando eu pensava que isso não poderia acontecer. Isso parece engraçado vindo do outro lado do véu, não é? Todas aquelas vidas que vocês viveram, e tudo pelo que vocês passaram, todas as coisas que vocês sofreram. E no último momento possível nesta vida, as coisas mudaram. Eu acho que nós já dissemos isso antes. Isso foi uma surpresa. Uma surpresa que a consciência da humanidade pudesse mudar de forma tão rápida. E aconteceu durante a precessão do equinócio e caminhou-se para os 18 anos. Nós não esperávamos isto. Nós queremos dizer algo, mesmo antes de começarmos a informação. E é isto. É algo tão novo para vocês, que o ajuste para a nova energia torna-se um momento difícil. Como nós sabemos disto? Vocês não podem ir de uma velha energia para uma nova sem a fase de transição. Vocês não podem simplesmente desligar uma chave e dizer, está bem agora. Portanto, há um ajuste em todas as partes de você. E a velha alma é aquela que sente em primeiro lugar. E, portanto, a discussão nesta canalização, nesta noite, para aqueles que podem ouvir minha voz, é sobre o mistério. O mistério de abrir a porta. Uma porta que está lá, separando vocês tão fortemente do corpóreo, do eu corporal, da inteligência inata. Então vamos parar e voltar por um instante. E vamos devagar, meu parceiro. Meus queridos, nós demos informação sobre as 9 energias do ser humano e 3 delas estão em um grupo, 3 em outro e 3 em outro ainda. Vocês veem o 3 em toda parte. Há o grupo humano, o grupo da alma e o grupo de apoio. Nós queremos falar sobre o grupo desta noite, que é o grupo humano. E as 3 energias sobre as quais falamos, que na consciência humana é algo chamado o eu superior e uma muito misteriosa chamada inata. Na noite passada, nós demos uma apresentação total do que é a inata. Nós demos informação que estava além de qualquer coisa que nós demos anteriormente. Nós demos até mesmo um nome. A sabedoria inata é o segundo cérebro, pois o primeiro cérebro é aquele que vocês usam em 3 dimensões.
E aquele cérebro tem sinapses. Ele tem memória, tem lógica. Ele tem um circuito programado para a sobrevivência. A sabedoria inata é um outro cérebro que não é lógico, que é conceitual, não é linear. Ele é dinamicamente quântico, sempre mudando, sempre funcionando de uma forma com a qual vocês não estão acostumados. E para a sua percepção, você permanece em seu corpo tridimensional e fazemos a pergunta. E vocês fazem a pergunta, querido Cryon, como eu posso agora chegar às minhas células? Como eu posso conversar com as minhas células? Você tem falado durante todo esse tempo sobre minerar o acástico, a ponte para a inteligência inata, o corpo inteligente versus o corpo lógico, todas essas coisas, e eu permaneço à sua porta sem poder penetrar. E você estaria certo. Você estaria certo. E agora já é tempo de penetrar. E então nós começamos a discussão de como é, o que é necessário, e eu usarei meu parceiro como um exemplo. E ele não gostará disto. Mas eu quero mostrar a vocês o que aconteceu com ele e o que ele experimentou, porque ele precisou passar pela porta. A propósito, vocês imaginem uma porta que não irá se abrir. Se você puder abri-la, você estaria em contato com o seu ser celular inteligente, a sua inteligência inata, aquele com o qual você faz teste muscular, aquele que sabe ao que você tem alergia, aquele que sabe como você deveria comer ou não, aquele que sabe tudo o que está acontecendo em seu corpo, até mesmo que você não saiba. Nós mencionamos na noite passada. Vocês podem ter uma doença perigosa em seu corpo e seu cérebro não dirá nada. Você simplesmente cruza os braços como se nada estivesse acontecendo e seu cérebro apenas responde com a dor. A sabedoria inata, que é o seu corpo inteligente, o segundo cérebro, aquele que é conceitual, sabe no instante que a doença está lá. Não é estranho que você tenha que fazer teste muscular para perguntar ao seu corpo sobre o que você tem alergia, por exemplo, e seu cérebro não saberá. Isso deve dizer a você que há uma inteligência compartilhada em seu corpo. Mas em 3 dimensões, com o seu DNA funcionando da forma que está funcionando agora, você está apenas usando a parte tridimensional, a parte analítica, o intelecto. Você está usando aquilo que faz computações, vê, armazena e tem a memória. É o cérebro da sobrevivência que você está usando. E tem sido bom bastante, até agora. É sobre isso que queremos discutir. O que você deveria fazer? Qual é a diferença entre eles? Vamos olhar para isso primeiro. A meta ainda é abrir a porta, você sabe disto. Não é fácil. Quando toda a caixa da sua sobrevivência e tudo que você já soube não inclui isto. Nem mesmo sabe sobre isto. É misterioso. Como você faz isso? Vamos examinar a diferença entre o que nós chamaremos os 2 cérebros. Aquele com o qual você está acostumado, nós diremos que é o cérebro intelectual. Aquele que te levou para o lugar onde você está, aquele que te permite pensar tudo que você quiser, aquele que é científico, aquele que explora o universo com sua imaginação, todas estas coisas. Mas há algo que ele não pode fazer. Ele não pode entrar na parte conceitual multidimensional de seu DNA. Não existe conexão entre o cérebro humano sináptico tridimensional e a sabedoria inata.
Simplesmente não há. É por isso que vocês duvidam até mesmo as coisas que eu posso estar dizendo agora, mas vocês sabem que existe um corpo inteligente, vocês podem fazer teste muscular para descobrir isto. E como você une essas coisas? A resposta é que você não faz isto. Você reconhece que há dois. E você reconhece que um é muito diferente do outro. O intelectual não será capaz de pensar ao longo disso, pois não há conexão. Não há ainda uma ponte entre o que nós chamaremos os dois cérebros. Portanto, haverá aqueles que deixarão a sala tentando pensar seu caminho através desse quebra-cabeças e não vai funcionar. Então vamos falar sobre o outro cérebro. Este outro cérebro que vocês têm, representado principalmente pela inteligência inata do seu corpo e o eu superior juntos, é total e completamente conceitual. Não há partes lineares que se movem. Como você pode conversar com isso? Como você pode trabalhar com isso? Então eu darei a vocês alguns conceitos. Eu quero dizer como meu parceiro fez e como ele descobriu. E algumas coisas que ele precisou fazer para poder chegar onde ele está hoje. É interessante que vocês veem uma porta que não podem abrir, meus queridos. É realmente interessante. A primeira coisa que eu quero que você faça é eliminar a porta. Ela não está lá. Na verdade, não. A porta parece estar lá porque o seu cérebro linear não pode pensar sobre isso. Então é uma barreira. Você não sabe o que fazer, é uma barreira. Então ela se torna uma porta. Mas não é. O primeiro passo é eliminar o conceito da porta. Se a porta não está lá, tudo o que você deseja, todas as comunicações que você gostaria, os conceitos do eu superior, o amor de Deus, todas as coisas que você deseja tocar, sentir e ser, deixe que elas se mostrem, como se não houvesse porta alguma. Este é o primeiro passo. A inteligência inata e o eu superior usam a ferramenta quântica em seu corpo, que é a menos compreendida, que é a intuição. É um músculo que nós estamos pedindo a vocês para começarem a exercitar e usar, a intuição. Alguns de vocês já sabem como usá-la de formas marginais, mas ela esquiva de forma que ela vem e vai rapidamente. Então o que nós dizemos a você, porque ela faz isso, é confie no primeiro pensamento intuitivo. E honre o fato de que o primeiro pensamento intuitivo é frequentemente a comunicação mais elevada que a inteligência inata tem para você. Primeiro pensamento intuitivo. Eu quero que você compreenda o conceito que estamos prestes a apresentar. Seu eu superior está conectado com o todo da humanidade. Todas as almas no planeta, há uma conexão. Há uma conexão do eu superior com a pineal para o outro lado do véu. É parte do todo. Portanto, ele vê em uma escala muito maior do que você possivelmente poderia. De uma forma linear, ele está acima de você, olhando para tudo ao seu redor, coisas que você não pode ver. Ele é responsável por ajudar você com as sincronicidades. Ele empurra e puxa. Pense por um instante, há aqueles aqui que apenas no último momento tiveram um flash intuitivo para vir. E você sabe como é isso, não é? E agora você está aí sentado na cadeira e sabe por quê?
Você precisava estar aqui, você precisava ouvir as coisas que estão sendo apresentadas da forma como estão sendo apresentadas. Isto é intuição em seu melhor e nós honramos isto. Mesmo alguns de vocês não planejaram em vir para essa reunião e vieram mesmo assim, porque alguém mais teve a intuição de convidar você. É o mesmo. Isto é espírito ao seu melhor, trabalhando com o humano da sua melhor maneira, de uma maneira conceitual. Não há vozes vindo do céu, não há escritos na parede. Isso vem para o seu cérebro como pensamento intuitivo que é conceitual, portanto, ele não se lineariza jamais. E, portanto, ele vem como um flash e se vai. Segundo passo, aprenda a reconhecer os pensamentos intuitivos. Aprenda a mantê-lo por mais tempo, se puder. Parar e analisar o que era, se puder. Porque você precisa pegar o pensamento conceitual intuitivo do seu corpo, que a inteligência inata traz, e trabalhar com ele, com o seu cérebro intelectual. E para fazer isso, você precisa cognoscê-lo. Você precisa ver pelo que ele é e compreender. Não é fácil? Não é fácil. Alguns de vocês já fizeram isso e sabem, e nós falamos sobre isso a noite passada, mas não dessa maneira. Vocês descobriram que podem usá-lo no disfarce do anjo do estacionamento. E honestamente, entre eu e você, vocês são bons nisto. Vocês realmente são. Vocês vivem em uma área onde vocês precisam disso e vocês são bons nisto. E vocês envolvem esta fonte aparentemente exterior para encontrar um estacionamento, porque você não pode ver todo o parque de estacionamento, e você confia nisto. E então você vira para a esquerda, para a direita, até que o espaço se abre, e você sente que usou uma energia que está além de você mesmo, que você então chama de o anjo do estacionamento. Mas você também compreende, no nível intuitivo, não é, que você acabou de usar sua própria intuição, atribuindo-a a um anjo para que você possa se sentir melhor. E você sabe que isso está correto. É sobre isso que estamos falando. Então, você faz isso em um nível que é divertido, mas que requer que você ouça. E você faz em tempo real. Ninguém diz a você com antecipação onde aquela vaga estará. Você está fazendo em tempo real. E você é tão bom nisso que você faz isso frequentemente e fica até melhor nisto. Isto é o primeiro pensamento intuitivo. Você pode fazer isso com sua estrutura celular? Você pode conversar com ela de uma maneira que meu parceiro precisou fazer? Foi dito a ele para fazer uma série de coisas em sua vida que requeria que ele aprendesse pensamento intuitivo e como linearizar as coisas em sua vida. Eu quero mostrar apenas uma, talvez duas, se houver tempo. E como foi apresentado para ele e o que ele fez com isto. Quando Cryon chegou pela primeira vez em sua vida e eu estava lá, ele não gostou. Ele não gostou porque nós usamos a inteligência inata para conversar com ele. E a única forma que nós poderíamos chamar a atenção dele é através da emoção, pois não havia como intelectualizar o amor de Deus. E quando ele se sentou na cadeira pela primeira vez, ele chorou. E ele não sabe por quê. Ele sentiu uma experiência de corpo inteiro e não sabe por quê. E seu intelecto ficou com raiva.
E a raiva foi porque ele não estava preparado para uma emoção quando ele não tinha autorizado. E o intelecto então entrou no caminho porque a emoção foi algo que ele não esperava, ou que ele tinha autorizado, ou desejava no momento, mas ela veio livremente para ele. Nós chamamos a sua atenção através do seu eu emocional. Esta é a inteligência inata funcionando em seu melhor. E, portanto, de qualquer forma, vocês veem o mecanismo de como isso funciona, não através de pensamentos, mas através de conceitos, através de emoções, através de intuição. Como você conversa com suas células. E se você puder, o que vai dizer? Então vamos discutir, meus parceiros, nós vamos dar 2 exemplos. Eu disse ao meu parceiro mais cedo, eu disse, se você deseja, você não precisa envelhecer tão rápido. E eu quero ensinar isso a você. E então aqui estamos nós, ensinando isto. E ele disse, como? E eu disse, você precisará conversar com suas células. E ele disse, como? Essa é a pergunta que vocês também estão fazendo agora. Como você pode abrir aquela porta, mas não há porta? Então agora, o que vem a seguir? E eu disse a ele, se você começar a fazer perguntas, o Espírito dará flechas intuitivos, que são respostas para aquilo que você está perguntando. E você precisará observar os conceitos. E ele começou a captá-los. Ele não sabia o que fazer com isto. Foi a primeira vez que nós dissemos essa história para ele. Ele estava desconfortável porque ele não queria contar histórias. Era algo muito simplista. Mostrava a sua fraqueza. Nós demos a ele uma imagem de um telefone. Frequentemente. Uma imagem de um telefone. E ele não sabia o que fazer com isso. Sabem o que ele fez? Ele começou a pegar telefones e ouvir. Que linear. E então ele percebeu que era um telefone interior. Se eu quero conversar com as minhas células, então eu vou aprender a pegar o telefone interno. E então ele começou a visualizar, pegando o telefone e ouvindo. E ele ficou muito bom nisto. Sempre que ele pegava, não havia nada lá. Mas ele ficava ouvindo, tentando ouvir. E ele me dizia em meditação, eu fiz tudo o que eu pude pensar. Agora eu compreendo que é um telefone conceitual. E eu estou ouvindo, mas nada vem. Nós não podemos dar a ele nenhuma resposta. Você precisa fazer por si mesmo. Você está descobrindo. Use seu telefone mais e mais. E então ele captou. Eu não posso falar com as minhas células ouvindo nada. Da próxima vez, ele pegou o telefone interior e visualizou. Ele falou no telefone. E ele disse, querida estrutura celular, vocês estão me ouvindo? E a resposta que ele teve imediatamente foram arrepios e emoções. E se eu pudesse dar a vocês o que realmente aconteceu, todas as células do seu corpo estavam celebrando e dizendo, já era tempo de ouvirmos nosso chefe. E então eu comecei a dizer a ele, eu disse, ouça, a sua estrutura celular envelhece automaticamente sem o seu envolvimento com um ritmo que já foi até descrito pelos biólogos. Tem a ver com a Lua e está construído interiormente. E não importa se você estivesse em coma, ela simplesmente faz o que faz automaticamente. Está no piloto automático. Você pode interceptar este piloto automático em qualquer momento que quiser, simplesmente pegando o telefone e dizendo a elas o que você deseja fazer,
que não é o piloto automático. Eu espero que vocês compreendam isto. Ele captou o conceito e começou a conversar no telefone o que ele dirá à estrutura celular, que é conceitual e não linear. Mas ele compreendeu que seguir o ciclo da Lua e envelhecer e reproduzir as células, elas se dividem. Esse é um processo linear, então ele disse às células para parar de contarem qualquer outro dia. Este é o conceito. Cortar o envelhecimento para metade daquilo para o que ele foi projetado. E ele começou a fazer isso há 5 anos. E agora ele está diante de vocês, tendo envelhecido apenas 2 anos, tendo mais energia do que ele jamais teve em sua vida, porque ele usou o telefone. Será que isso é muito simples para vocês? Nenhuma instrução linear. O conceito, não há portas. Descubra. Ela quer conversar com você em conceitos, em flashes intuitivos, em pensamentos, e vai dar a você imagens. E com as imagens, você precisará descobrir como a comunicação irá funcionar. Nem todos vocês vão receber um telefone. Alguns de vocês são projetados para falar com sua sabedoria inata diretamente. O seu registro acástico já fez isso antes, velha alma, porque você é xamânico. Você tem feito isso por anos. Simplesmente esqueceu. Alguns de vocês farão através do som e cor. Alguns de vocês já estão fazendo. Alguns de vocês usarão energia para conversar com seu próprio corpo, sobre processos que vocês aprenderam e que meu parceiro nunca aprendeu, que não tem nenhuma ideia. Ele precisava de um telefone, ele é um engenheiro. Eu direi qual é a segunda. É tão bizarra quanto. Meus queridos, que dieta te fará iluminado? Bem, há muitos livros sobre isto. E todos eles reivindicam a mesma coisa. Se você fizer isso, será iluminado. Outros disseram, seu corpo nunca foi feito para comer dessa forma, então coma dessa maneira, porque isso irá purificar de uma forma que o Espírito te honrará. Você está fazendo tudo errado, é o que eles dizem. Há tantas histórias quanto há livros. Eu dei a vocês a informação, está no último livro, que meu parceiro chamou de livro 12, está lá. E eu darei a vocês novamente, e eu dei ao meu parceiro, e dei a ele há 2 anos atrás. Eu disse, se você for usar o telefone, quer conversar com suas células sobre não envelhecer tão rapidamente, você não terá nenhuma sorte, se você tiver o peso que tem hoje. Você precisa perder peso. Ele não gostou daquilo também. Você quer dizer que para poder usar isso, eu precisarei perder peso? Sim. Isso vem com o território. Isso irá melhorar o que o corpo está tentando fazer. Você não pode dizer ao corpo para fazer algo e depois fazer o oposto. Você precisará perder peso. E ele perguntou quanto? E não houve número, porque isto é algo linear. O bastante. Não tinha nenhuma ideia. Ele disse, como? E eu disse, a inteligência inata te dirá. Percebem? Eu não tenho a resposta para o corpo dele. O corpo tem a resposta para o seu próprio corpo. Você sabe disso. E eu vou dar isso diretamente para vocês, meus queridos. Seu registro acástico, velha alma, tem centenas de vidas e em muitas delas você tinha o peso saudável exato. Você estava comendo a comida exata para a sua lembrança celular e para aquilo que você precisa hoje. E para muitos de vocês, não é comer como um americano. Seria comer como você fez no passado, que melhorou o seu crescimento. E é isso que as células querem. Meu parceiro descobriu, nós demos a ele uma cena. Então, é a primeira vez que nós dizemos isto. Ele não está feliz com isso também.
A imagem foi de um menu, como aquele que vocês têm no restaurante, todo dobrado, bonitinho. Foi isso que nós demos a ele frequentemente. Então, o que ele tentou fazer com sua linearidade foi abrir o menu. Afinal de contas, você recebe um menu, o que você faz com ele? Você o abre. É claro que ele não podia abrir, porque estava apenas em sua imaginação, apenas em sua intuição. Como você pode abrir um pensamento intuitivo de um menu? Não pode. Mas o que isso significa? Ele não sabia? Não tinha nenhuma ideia. Então ele começou a pensar a respeito. E então ele captou. Eu disse, não é, que a inteligência inata pode conversar com vocês de formas muito interessantes. Vocês fazem teste muscular, ele é responsável pelos arrepios de discernimento. Aqueles de vocês que estão aqui agora estão sentindo o fato de que isso é verdadeiro, talvez até mesmo para você, através dos seus arrepios, a sua sabedoria inata está conversando com você, dizendo, ouça, 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 e você sente os arrepios em seu corpo. Isso é a inteligência inata fazendo o seu trabalho para você. E ele captou. Da próxima vez que ele foi para um restaurante, ele abriu o menu, colocou o seu dedo nas escolhas e ficou ouvindo os arrepios. Ele captou. Não necessariamente ele gostou daquilo, mas ele captou, porque ele queria tanto ter os arrepios sobre o donut, batata assada e pão. Mas, ao contrário, ele recebeu salada e sopa. A carne de sua escolha, se ele quisesse, não muito, e foi tudo. E aqui está o que acontece, e eu quero dizer por que isto, meus queridos. Novamente, sua estrutura celular deseja isto. Você não está forçando algo, ela deseja isto. Ele começou a comer as coisas onde ele sentia o arrepio, e frequentemente ele ainda faz isso até hoje. E o que eventualmente aconteceu com o tempo foi não apenas ele perdeu peso, 26 libras, mas o que aconteceu a seguir é que ele descobriu que não precisava mais dos arrepios. Ele sabia o que comer porque seu corpo desejava. E ele não queria o donut, e ele não queria a grande batata, e ele não queria o pão. E até hoje ele rejeita esses alimentos. Ele os rejeita não porque ele é um bom garoto, porque ele sabe e conhece sua dieta, porque a sua estrutura celular simplesmente não deseja. Esta é a promessa. Não melhora mais do que isso, não é? Vocês estão treinando novamente sua estrutura celular para comer da melhor maneira que seu registro acástico se lembra da sua melhor saúde. E então ele me perguntou, você pode me dizer, Cryon, o que minha inteligência inata me deu que funcionou tão bem onde eu estava? E eu disse a ele, de volta ao início, quando você era um corredor na Lemúria. Você não tinha muita carne, tinha alguma, você tinha bastante vegetação e belas sopas. Você está comendo como um lemuriano e desfrutando disso novamente. E ele sorriu porque ele sabia que eu estava certo. Funcionou. Conceitos, intuição, e você nunca poderia intelectualizar isso, jamais. A porta que costumava estar lá na vida dele começou a ruir. Ele começou a trabalhar em outros conceitos também, e isso virá lentamente e haverá enigmas. Mas, queridos seres humanos, esta é a resposta. Use o segundo cérebro. Sente-se em meditação e tenha a audácia de falar em voz alta com sua estrutura celular, e através dos seus ouvidos elas vão ouvir você. Através das suas vibrações de intenção, elas irão escutá-lo. Dê a intuição de volta a ela mesma, através da consciência humana do amor compassivo. Ame a si mesmo. E a sua estrutura celular irá cooperar mais do que jamais fez. É uma nova forma de ser humano,
começa a falar com as partes sobre a qual você nunca pensou que tivesse, que irão mudar você. E a doença que pode estar em você neste momento se retirará e correrá na outra direção, porque não está no programa do amor de Deus. Problemas que vocês têm, você não poderia sobreviver num novo tipo de corpo humano. O seu fator de sabedoria aumentará. A consciência que você tem verá a Terra de forma diferente. Todas essas coisas estão relacionadas através da remoção da porta e tornar-se quem você veio para ser. Não é muito cedo para essas coisas. Elas são difíceis. Elas não são lineares e não são o que você esperava. E todos vocês, como velhas almas, podem fazê-lo. Cada um de vocês. Apenas depende do quanto vocês querem isto. Então, se você escolher não fazer isso nesta vida, então se tornará mais fácil na próxima vez que vier. As crianças, algumas que estão nascendo agora, já estão nisto. Elas sabem, elas estão ouvindo. Elas são conceituais. Elas estão usando pensamentos intuitivos para guiar suas vidas. Muito para a consternação dos adultos, porque os adultos querem que elas sejam lineares, que façam o que eles fizeram, que vão onde eles deveriam ir. E as crianças não estão fazendo isto. Neste momento, no Oriente Médio, neste momento, há crianças que estão se recusando a serem israelenses padrões, ou iranianos padrões, ou palestinos padrões. E, ao contrário, elas escolheram um novo estilo de vida para serem novos humanos na Terra que rejeitam a guerra, o ódio e uma história que não significa nada para uma nova Terra. Eles não terão nenhuma guerra. É isso que está acontecendo. E vocês verão isto. Talvez até mesmo nesta vida. Vocês podem ver porque estamos empolgados com essas coisas. Nós fomos longe demais, já é tempo de ir embora. Eu desafio você a pegar essas coisas e trabalhar com elas. Não há estrutura. Como você se sente com relação a isso? Que tal instruções sobre estrutura? Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll com tradução para português. Deixe a estrutura ser algo que você dessa intui. canalização é Abrindo a Será Porta. perfeito Ela foi dada para em você. Boston, Massachusetts, Estados Unidos, em 1º de Perfeito para setembro de você. 2013. Esta e outras canalizações Velha de alma. Cryon você encontra no site E assim é. www.cryonportuguês.com.